Oi gente, tudo bem? A paz do Senhor. Quero dizer que estou feliz de trazer mais um vídeo aqui para vocês, mais uma palavra. Quero pedir que você dê o like, compartilhe com amigos, se inscreva no canal, ative o sininho. E hoje eu vim trazer uma palavra interessante, uma palavra que tocou ao meu coração. E é sobre prosperidade, como você prosperar. E a gente vai ver como que podemos prosperar. Vamos para a palavra. Lá em 1 Reis, no capítulo 2, versículo 2 e 3, que diz assim: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e ser homem, e guarda a observância do Senhor, teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Só até aí. E qual o contexto dessa história aqui, Eric? O contexto dessa história é que Davi está quase morrendo. E aí tem um grande B.O. que o irmão de Salomão quer pegar o trono e sentar no lugar dele, né? Sendo que Davi já tinha prometido o trono a Salomão. Mas aí Davi corre rápido, se prepara e ele vai e abençoa e declara Salomão como rei. E aí na hora que ele vai declarar Salomão como rei, ele fala desse jeitinho, esses versículos que eu li aqui. E aí a gente vai agora entender como que podemos fazer para ser próspero. Salomão era um homem muito próspero e Davi deu o conselho-chave para a vida de Salomão. E ele fala aqui, ó, e guarda as observâncias do Senhor. Então sempre observe as coisas que o Senhor falou, que o Senhor mandou, que o Senhor disse. E aí, depois de falar disso, ele fala assim: para andares nos seus caminhos. E o que seria andar nos seus caminhos, Eric? Ande nos caminhos do Senhor e não no teu propósito, não no teu próprio caminho, nem nos caminhos do mundo perverso. Então, o que é, Eric, andar nos caminhos do Senhor? Lá em Provérbios fala que aos olhos do homem todos os caminhos são bons, mas o Senhor é quem pesa os corações. Então, quando Davi fala para Salomão que ande nos caminhos do Senhor, ele está falando assim: o Senhor, ele criou caminhos para você, o Senhor, ele estabeleceu caminhos e ele quer que você siga esses caminhos que ele fez para você trilhar. E não vá nos seus próprios caminhos, nas suas próprias concupiscências, achando que o que você tem é o certo, achando que aquele atalho ali é o certo. Não, o Senhor te deu esse caminho, então observe os caminhos do Senhor. Então a primeira coisa é os caminhos que temos que observar. Aí depois dos caminhos, ele fala assim, ó, para guardares os seus estatutos. Mantenha seus estatutos, os estatutos do Senhor. Considere todos os seus compromissos como santos, justos e bons. Receba-os como tais e observe-os conscientemente. Então, primeiro Davi fala dos caminhos, depois ele fala dos estatutos, das coisas que o Senhor estabeleceu. E o que é isso, Eric? Quando eu estiver no meu dia a dia, caminhando, indo para a escola, indo para o trabalho, convivendo com minha família, eu tenho que cuidar para que os meus caminhos, as coisas que o Senhor estabeleceu para mim, sejam santo. Porque fala assim lá: Deus é santo e só vai ver o Senhor quem for santo. Na palavra de Deus fala. Então, quando você estiver fazendo qualquer coisa, veja, eu estou sendo separado aqui para o Senhor. Eu estou cumprindo os estatutos do Senhor, que o Senhor estabeleceu como certo e como errado. Isso é a segunda coisa. E aí depois dos estatutos, ele fala assim: e os seus mandamentos. E o que seria, Eric, guardar os mandamentos? É tudo o que ele te mandou fazer, execute. O que ele te proibiu fazer, omita. Então, o Senhor fez um caminho para você, quer que você siga esse caminho e não os seus próprios caminhos que você vê com seus olhos. O Senhor estabeleceu coisas que são certas e que são erradas.
o que você não deve fazer, porque você é santo, está se santificando para Ele. E agora Davi fala para Salomão assim, ó, e os mandamentos. Então, se o Senhor falou assim, ó, fulano, faça isso, Mateus, faça isso, Ezequiel, faça isso, então faça o que o Senhor mandou fazer. E se o Senhor não mandar fazer, não faça, omita. Observe a ordem. Primeiro ele mostra o caminho, depois ele fala assim, ó, eu estabeleci isso, e depois ele fala assim, ó, eu te ordeno isso. Faça isso, não faça isso. E assim vai. E assim você começa a prosperar, porque o Senhor vai trazendo prosperidade para sua vida. E depois dos mandamentos, ele fala assim, e os seus juízos. Então, mantenha os seus julgamentos. O que ele determinou está certo é essencialmente e inteiramente certo. O que ele determinou está errado. O mal é inerente e essencialmente mal. Uma coisa não é boa porque Deus a ordenou. Uma coisa não é má porque ele a proibiu. Ele ordenou o bem porque é por sua própria natureza bom e útil. Ele proibiu o mal porque é por sua própria natureza ruim e prejudicial. Guarde, portanto, os seus julgamentos. Então, o Senhor, ele falou juízos. Ele foi assim, ó, e julgou. Isso aqui é mal e isso aqui é ruim. Ah, Eric, mas por que isso é mal? Por que isso é ruim? Na essência daquilo que o Senhor falou assim, não, isso não é bom. Não é bom, é mal. Vai trazer coisas ruins para você. E o que ele falou que é bom, é bom. Não é só porque o Senhor falou assim, não, vai por esse caminho que é bom. Não, é porque o Senhor já sabe. Ele entende a essência. Ele julgou aquilo e ele viu que aquilo ali tinha um mal impregnado e só ia trazer mal. Ele julgou aquilo, ele viu que aquilo tinha um bem. Então, observe os juízos do Senhor. Observe os juízos. Primeiro foi os caminhos. O Senhor estabeleceu caminhos para você. Depois, os estatutos. O Senhor estabeleceu coisas. Os mandamentos. Faça o que Ele te mandar fazer. E não faça o que Ele não mandar. E agora os juízos, que foi o que eu falei, que Ele julgou o que é bom e o que é ruim. E essas coisas são naturalmente boas e ruins. E depois dos juízos, o que é que Davi fala para Salomão? Ele fala os seus testemunhos. Guarde os testemunhos do Senhor. Preste testemunho a todos os quais Ele testemunhou. Seus testemunhos são verdadeiros. Não há engano ou falsidade neles. Seus testemunhos também se referem a coisas boas e tempos futuros. Eles são os significadores da bem-aventurança futura. Como tal, respeite-os, para que você prospere. Se você tiver a aprovação de Deus, terá a bênção de Deus. Essa aqui particularmente é a que eu mais gosto. Então, observe os testemunhos do Senhor. Quando você vai ler os salmos, os números de salmos, você observa que sempre os salmistas estão glorificando a Deus, falando das maravilhas que Ele fez. Falando, Deus, Tu abriu o mar, Tu nos livrou do povo do Egito, Tu mandou pragas lá para o povo do Egito, Tu mandou o maná do céu, Tu colocou a coluna de fogo durante a noite e as nuvens durante o dia. Esses são os testemunhos do Senhor. E aí, fala que também é os testemunhos futuros. O Senhor faz promessas e nós que seguimos a Cristo, qual é a nossa maior esperança? Qual é a promessa que temos e que almejamos e que todos os dias de nossa vida queremos mais e mais? É chegar ao céu. Então, guarde os testemunhos do Senhor. Quando você estiver desanimado, tiver tudo ruim, o Senhor abriu o mar, e se for necessário, o Senhor abrirá o mar de novo por mim. Não tem mais esperança para mim, parece que tudo vai estar ruim. Eu tenho uma esperança, o Senhor me prometeu que um dia eu vou chegar ao céu. E depois dos testemunhos, ele fala assim, ó, como está escrito na lei de Moisés,
para que prospere em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Ou seja, você primeiro vai lá, observe os caminhos do Senhor, guarde os estatutos do Senhor, observe os mandamentos, os juízos, os testemunhos, e assim vai ser inevitável a prosperidade em sua vida. Só para recapitular, para você ficar mais na memória, primeiro, Davi fala para Salomão sobre os caminhos. O Senhor estabeleceu um caminho para você. Às vezes você vê, parece que é bom, mas não é bom. O Senhor já estabeleceu e o Senhor vê além da curva. Depois dos caminhos, ele fala os estatutos. O Senhor estabeleceu coisas. O Senhor, ele sabe o que é certo, o que é errado. O Senhor, ele é bom. Então, depois dos caminhos é os estatutos. Ele estabeleceu, considere todos os seus compromissos como santos, porque o Senhor estabeleceu. Isso aqui é o que você precisa fazer. Então se santifique. E depois, os mandamentos. O Senhor falou, faça isso. Você faz? Não faça isso. Não faz. Os juízos. O Senhor sabe que as coisas são ruins. E ele falou assim, isso é mal, isso é bom. E não é porque o Senhor falou, é porque na natureza daquilo é realmente ruim e é realmente bom. E por fim, depois dos juízos, ele fala os testemunhos. O Senhor te prometeu coisas e o Senhor fez coisas maravilhosas. Então creia nisso. Olha esses 5 passos. Coloque e observe. Coloque em prática e observe na sua vida. Em outro vídeo eu falei sobre observar, sobre ouvir e escutar. Então escute os mandamentos. Escute e observe todas essas 5 coisas que eu te falei aqui. E você vai ver a prosperidade vindo em sua vida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. E que o Espírito possa falar fortemente no seu coração. Que nós não venhamos nos conformar com este mundo, mas que nós venhamos sempre estar obedecendo ao Senhor, seguindo os caminhos que Ele falou para nós. E eu te convido a buscar mais a presença de Deus. Não queira ficar no raso. Não fique achando que você caminhar com suas próprias pernas é o certo, que é o bom. Pode até parecer certo, mas o Senhor, Ele estabeleceu um caminho para você. E Ele quer que você mergulhe fundo, fundo e fundo. E quando você menos esperar, você já vai estar mergulhado na presença de Deus. Eu vim te convidar a fazer isso, meu amigo, minha amiga, jovem, adulto, mãe, pai, filho, criança. O Senhor, Ele quer que você mergulhe no mais profundo. E o Senhor, Ele quer bênçãos para você. Então mergulhe na presença de Deus e mergulhe. Não se conforme com este mundo. Você que assistiu até aqui, eu te agradeço. Mais uma vez eu te peço, compartilhe esse vídeo. Vamos levar a palavra de Deus para mais diante. E você transborde isso na vida das pessoas. Fale do amor de Deus para o seu próximo, o seu amigo, a sua família. Deus, Ele tem um projeto em sua vida, Ele tem um caminho e Ele tem um plano para você. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.